Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu peço ao pastor Robson que fique aqui ao meu lado, por gentileza. E há alguém que possa fazer e pode fazer a sua apresentação muito melhor do que eu. E eu convido a igreja para prestar atenção. Se houver algum delay, algum espaço de tempo, que tenha paciência. Vamos ouvir a apresentação do pastor Robson, por favor. O reverendo está ali. Bom dia, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Nacional, nossa igreja amada. Não posso estar aí com vocês hoje, mas não podia deixar de dar os parabéns para a nossa igreja pelos seus 61 anos. E também quero parabenizar aí a Vila Samaritana, o trabalho do pastor Gustavo, pelos 5 anos de ministério nessa área tão necessária nos dias de hoje. Eu não estou aí com vocês já devem estar sabendo, devido ao fato da nossa família estar lutando aí com a Covid, né? A Gleides está com a Covid, o meu genro Gustavo, a minha filha Aninha, e o meu netinho, bebezinho, Guilherme. Hoje ele está fazendo 1 mês e ele já está lutando com a Covid, aí já tem uns 10 dias aproximadamente, até um pouco mais. Mas graças a Deus todos estão lutando, né? É uma luta essa doença, mas nada que está se agravando, né? Como a gente ouve histórias, graças a Deus, isso não tem acontecido. Eu quero aproveitar para agradecer as orações da igreja em nosso favor, o apoio, as mensagens, algumas guloseimas também que chegaram por aqui, que Deus possa abençoá-los, e agradeço também o apoio dos nossos médicos, profissionais de saúde. Vou mencionar só o nome, que é a nossa doutora Jussara, que tem dado uma assistência muito especial à nossa família. Nós agradecemos a todos vocês e peço desculpas, né, por não poder estar presencialmente nos últimos cultos devido a essa situação. Estamos observando o protocolo do Conselho de Quarentena, mas continuamos trabalhando, tá, irmãos? Então, as reuniões dos ministérios, os atendimentos pastorais, a gente está fazendo tudo possível para atendê-los pelo telefone, online e assim por diante. Mas eu queria, então, apresentar o pregador dessa manhã. Robinho, um abraço para você, meu querido irmão, amigo, colega de ministério. Pastor Robson Viana Gomes é o nosso convidado para esse culto de gratidão de hoje de manhã, em nossa igreja, pelo aniversário da IPN, aniversário da IPB também, nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, completando 162 anos. Ele é pastor em Belo Horizonte, cruzeirense, fazer o quê, né? E é pastor da Igreja Presbiteriana Missional do Caminho. Essa igreja tem a parceria com a Vila Samaritana, assim como a IPN, e essa é a razão dele estar na cidade esses dias, e quando eu soube que ele vinha por meio do pastor Gustavo, nós quisemos ter essa alegria, esse privilégio de tê-lo conosco, poder reencontrar este irmão, que é meu amigo pessoal, desde o nosso tempo de adolescente na UPA, da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Já fomos jovens, né, Robinho? Mas é isso aí, é uma amizade que o tempo passa e a gente parece que se viu ontem, né? É um prazer muito grande, um amigo do coração. Ele é casado com a Juliana, tem 3 filhos, 3 netos, seguimos uma trajetória meio parecida. E nós, hoje, Robinho, somos muito gratos a Deus por você estar conosco. É grande a saudade e a frustração também de não poder estar aí com você para celebrar com a nossa igreja e não podemos nem estar juntos, né, para dar um abraço, como nós gostaríamos de estar fazendo neste dia. Que Deus possa abençoar você, sua família, seu ministério, e usar a sua vida agora para dar o recado do Senhor para a nossa igreja. Obrigado, Robinho. Deus abençoe, irmão. Saudades de todos. Hoje, que trem chique, hein? O pastor está lá de Covid, aí fica aqui ao vivo. É trem chique demais. Reverendo Alberto e Reverendo Marco Antônio, Bedinho e o Marco, são amigos de... O Alberto, eu tenho que falar que são uns 50 anos de amizade, eu e o Alberto. E o Marco uns 45. Então, nós, de fato, podemos dizer que
vivemos um tempo juntos com muita alegria. E vocês não sabem o prazer que Deus me deu de estar aqui com vocês nessa manhã, viu? E eu estou muito feliz mesmo com o convite, aceitei com muito bom grado, na verdade muito alegre. Quando o pastor Gustavo, né, falou para eu vir, a gente não fica se convidando, eu fiquei quietinho, né? Mas eu queria ver o Beto, queria ver Marco e tal. Quando ele falou da possibilidade, que bom, que além de estar junto com o pastor Gustavo, gente, olha, deixa eu fazer aqui uma nota de rodapé, já que ele falou. O Gustavo faz um trabalho sensacional, você precisa ir lá. Aqui é o C. Não são a junta diaconal, você precisa ir lá, fala assim, eu quero ir lá. Fala com o pastor Marco, e você vai lá para você ver. Que trem legal que é lá. É um trabalho fora de série. Eu conheço o Gustavo antes de ele começar o ministério. E eu falo que eu investi na vida dele em oração, né, estamos juntos, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Vocês fazem bem. Ok, para mim. Vocês fazem bem em apoiar esse trabalho. E louvado seja Deus por reverendo Alberdes Júnior, que está ombreando também esse trabalho. Eita! Mas eu vim aqui para falar das coisas do Senhor com vocês. Eu não sei se vocês sabem, tem uma placa aqui nesse púlpito. Vocês sabem dessa placa aqui? Diz assim, é uma transcrição de João 12, 21. Faz a gente ficar com frio na barriga a hora que você vai falar. Fala assim, Senhor, queremos ver Jesus. Aí você chega aqui para o púlpito, Senhor, queremos ver Jesus. Que Jesus seja visto, por misericórdia e graça, nessa manhã, através da minha vida. Muito bom, muito bom. Você fica em pé comigo? Eu vou ler, eu ponho no telão para mim, Mateus 28, de 18 a 20, texto conhecido, vocês, de todos nós, talvez nós até o conheçamos de decor. Eu vou ler então o 18, que diz assim, está aí no telão para vocês. Jesus então, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo, aqui, toda a autoridade me foi dada, lá no céu e aqui na terra. Aí ele fala assim, agora vocês fazei discípulo, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que coisa boa essa última frase que ele falou. E eis que estou convosco todos os dias, até o finalzinho. Vamos orar? Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar a reflexão dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu através de Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre esse tempo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Obrigado, pessoal. Eu queria chamar a atenção de vocês nessa manhã para a missão de Deus, o Missio Dei. Às vezes a gente aprende algumas palavras técnicas, né? E essa é uma palavra em latim que fala assim, Missio Dei. Todo lugar que você for, você vai ver gente falando assim, o Missio Dei, que é a missão de Deus. Mas eu queria falar com vocês o seguinte, é o Missio Dei, mas é o Missio Nostrum. Se tem missão de Deus, essa missão é minha e sua, é simples assim, missão de Deus, só que é para mim, sua missão. Aquilo que Deus intentou para a humanidade, a sua missão, é também a nossa clara e definida missão para a nossa vida. O que ainda essa expressão em latim, Missio Dei, Missio Nostrum, significa é que nós não temos e nem fazemos missão, nem Vila Samaritana, e aqui, fiquei, pastor Walter, pastor Marcos, e vocês, eu fiquei assim, feliz e de boca aberta, de ver o que vocês fazem para o reino, de tanto que vocês investem no reino. Fiquei sabendo de alguns números e fiquei tão feliz, e agradeço a Deus pela vida de vocês, quando trazem os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor, porque esses dízimos e ofertas que vocês trazem, têm se tornado
Honra e glória ao nome do Deus eterno. Só para falar isso com vocês. Eu gosto muito de um sujeito, se você quiser ler um pouco sobre esse movimento missional, ele chama Christopher Wright. Ele é um dos líderes do movimento de Lausanne, e eu tenho o privilégio de ser parte também do movimento de Lausanne, mas ele também é um dos líderes militantes do movimento missional mundial. Ele afirma, e eu vou ler para vocês, que a missão de Deus é algo muito mais sublime e deve ser a nossa busca constante. Se realmente nós queremos cumprir o seu mandato de evangelizar os povos, então Deus nos chama. Ele nos chama para uma missão. E aqui, não é a sua, nem a minha, nem da IPN. É a missão de Deus. E hoje vocês completam 61 anos, junto com Brasília, que lindo. Aqui vocês tinham que ter... Tem alguém aqui? Não tem, será que não tem ninguém aqui, né? 61 anos, tem alguém aqui, sei lá, que estava aqui? Tem! Menina! Você estava aqui, que coisa linda! Aqui tem também carro, olha! Você sabe que a gente tem que ter uma alegria de ver como que Deus tem abençoado essa igreja aqui nesse Planalto, gente, que trem lindo. Vocês têm que agradecer muito a Deus pelo que Deus tem feito na vida de vocês e na vida dessa comunidade, viu? E eu estou falando assim, que vocês podem achar que, né, que a missão que está aí, eu preciso só deixar claro para vocês, a missão de vocês não é isso. A missão de vocês é a evangelização dos povos, é aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Não dá para a gente ficar preso naquilo que a gente faz, nas ações. Nós temos que ficar preso naquilo que Deus mandou a gente fazer, que é evangelizar as missões, evangelizar os povos. E Ele faz isso através de vocês, com esse tanto de missão que vocês investem. Mas eu quero hoje tirar um pouco dessa visão institucional e trazer vocês para pensar nos vocês, enquanto missionários. Porque a missão de Deus é a nossa missão. Somos parceiros de Deus na evangelização dos povos. Ouviu? Você é parceiro de Deus na evangelização dos povos. Isso só vai acontecer, a evangelização dos povos, se você entender e levar a sério a missão de Deus. Porque a Trindade um dia concebeu a sua missão e tem realizado essa missão na história e projeta o seu grande triunfo ainda num tempo por vir. E eu e você fazemos parte desse plano. Seja orgulhoso. Sai daí dizendo que você foi chamado para ser parceiro de Deus, para mudar o mundo. Deus tem uma missão, começa com a criação, culmina no envio do seu Filho ao mundo para salvar e resgatar essa humanidade perdida que nós fazemos parte, e vai terminar quando o final das eras se descortinar diante de nós, com a introdução da nova criação do novo Éden. Enquanto estamos nesse entrelapso do já e o ainda não, nós precisamos entender que nós somos aqueles que fomos enviados. Você entendeu? A gente ouve Jesus falando com os discípulos e achamos lindo essa coisa. Vão, façam discípulos, batizem esses discípulos convertidos, que eles floresçam. Mas você muitas vezes não se percebe que você é que foi chamado. Eu estou aqui na minha segunda vocação, porque a minha primeira vocação é fazer o id dele. Enquanto eu estou indo, eu vou fazendo a obra, a missão que ele me confiou. Pegou? A minha segunda vocação é ser pastor, igual a sua, sei lá, vender sapato, sei lá, ser engenheiro, médico, advogado, sei lá, trabalhar nos correios, sei lá. E aqui tem muitos, né, serviço público, sabe lá, nos serviços públicos. Essa é a sua segunda. A sua primeira vocação é ir, enquanto vai, e onde Deus te pôr, onde Deus te colocar, é ali. Por quê? O método de envio de Jesus é um método do envio de Deus. No DNA do nosso Deus tem o envio. Deus sempre enviou na história, sempre enviou na história. E Ele continua enviando. Jesus lá em João 20, 21, e se você se lembra disso, você lembra, Ele chega e fala assim: paz
seja com vocês. E Jesus é ressurreto. Aí ele fala assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês para o mundo. Pegou? Então, nós temos um Deus que se revela à humanidade de forma pessoal, com um propósito definido, com um objetivo em mente que jamais pode ser frustrado. E esse objetivo só vai ser alcançado porque eu e você estamos aqui. Não porque a IPN, glória a Deus pela IPN, 61 anos, louvado seja Deus. Mas o objetivo da evangelização dos povos, ele está sobre o seu ombro. Então, já que Deus tem uma missão, e a humanidade deve participar desse chamado sublime, todos, sem exceção, precisam participar desse grande acontecimento. E aqui o palco e o cenário para esse grande enredo que Deus planejou é esse pequeno planetinha azul, onde nós vivemos. Todos, sem exceção, participam de forma direta ou indireta, por definição e por ação de Deus nesse plano lindo, e nós somos protagonistas para essa ação. E é pela graça comum, aquela oposta à graça especial. A graça comum alcança todos, a graça especial vem para aqueles que foram eleitos. Para mim e para você, olha só que trem lindo. Mas a gente tem que levar isso para outros. A graça comum está aí abençoando, mas a graça especial nos encontrou. E essa graça comum nos dá a condição e a capacidade de exercer essa verdade e segui-la. Toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, todos nós. E mesmo que a humanidade caída continue aqui, ela continua espelhando a glória de Deus. Deus restringe o pecado no mundo através de sua graça comum, mas Ele também abençoa ao mundo através dos seus eleitos da igreja, do povo da aliança. Toda a humanidade precisa cooperar com isso. E eu quero compartilhar com vocês aqui, por exemplo, alguns mandados de Deus, ou mandatos de Deus, para a sua vida. Um deles é que toda a humanidade vai ter que cumprir, toda a humanidade, os amigos e os inimigos de Deus, toda a humanidade precisa cumprir, é o mandato cultural. Esse é instituído por Deus na criação. Quando Ele cria o cosmos, cria a criação, Ele fala assim: vou pôr vocês para serem cogerentes dEle. E põe para a gente cuidar. E aqui está dizendo mesmo assim, para o cuidado com, para gerenciar a natureza com o meio ambiente. Claro que eu estou falando com o meio ambiente. Nós somos cogerentes desse planeta que Ele nos confiou, a nossa Terra. E nós precisamos entender que os recursos naturais precisam ser zelados por nós, povo eleito, e também por todos aqueles que foram nascidos de mulher. Então, o desperdício e o mau uso desses recursos naturais, aqui o desperdício e o mau uso são pecados, e você precisa entender isso. Deus nos ensina e nos chama e pede a nós que ensinemos e aprendemos também que energia elétrica é para ser usada com critério. Aqui, não fique escovando o dente enquanto você toma banho, não. Peguei alguns de vocês, né? Fica lá escovando o dente, tomando banho. A energia, mas eu pago a conta, pastor. Eu não estou falando da conta que você paga, que Deus deu dinheiro para você pagar. Eu estou falando que é desperdício. Escova na pia. Eu não vou falar outras coisas aqui que os outros fazem dentro do banheiro, que fica lá, ou lava roupa íntima dentro do chuveiro, e a energia elétrica comendo. Aqui eu não sei, né? Lá, minha casa é chuveiro elétrico, a sua casa talvez seja o solar, mas enfim, desperdício não é, não, nós somos chamados para cuidar. Aqui nós somos chamados para falar que a água, principalmente a potável, precisa ser economizada. Por isso, aí se você falar, eu vou escovar o dente na pia, escovou o dente, molhou a escova de dente, pôs na boca, desliga a torneira, senhor. Vai escovando, deixa a torneira. A hora que você terminar, faz. Pastor, é assim. É obrigação minha de falar isso com vocês, e vocês precisam responder sobre isso, ensinar isso às crianças. Nós temos um mandato
que é de cuidar da criação de Deus. Também a mata natural precisa ser preservada, os animais silvestres precisam habitar em ambiente de forma equilibrada. O lixo urbano precisa ser acondicionado corretamente. Não é para jogar a janela do carro ou do ônibus. Pegou? Não é para encher bueiro. Bueiro não é para pôr lixo. Pastor, você está falando para IPN. Aí eu não sei por que Deus manda falar essas coisas para a gente. Eu falo isso para a minha igreja, que também tem uma semelhança com vocês, né, do socioeconômico. Aí eu falo com vocês assim, não, eu tenho que falar isso. Tenho que ensinar isso para os meninos. Põe um lixo no bolso, depois você acha uma lixeira. Enfim, cabe a nós, a todos os humanos, agir de conformidade com esse mandato. Tem um mandato social também. Deus instituiu o mandato social para que todas as pessoas, amigas e inimigas de Deus, tenham o direito, para que elas possam ter o direito de gozar amor e respeito, e que agressões e abusos precisam ser entendidos como pecado, e que o nosso dever é de não cometê-los, mas de denunciá-los também. Lembre-se que a omissão é tão pecado quanto a ação. Lembre-se que nós somos chamados para a ética do perdão, pessoal, a ética do amor, da misericórdia e da graça, e não do ódio e da retaliação. Esse mandato social é para ser obedecido pelo ser humano em geral, e aí nós precisamos nos juntar ao Criador e cooperar para que a missão dele seja cumprida para todos os cristãos e os não cristãos. E eu quero fechar o ciclo. Se o mandato cultural de cuidar do meio ambiente precisa ser exercido por todo mundo, se o mandato social que precisa ser feito através do amor, do respeito, aqui, a nossa ética é diferente, nós temos que perdoar, nós temos que perdoar, nós temos que perdoar. Nós temos que tratar com respeito, com educação. Fechou você no trânsito, você levanta os 5 dedos, tá bom, pessoal? E faz assim, para evitar qualquer problema. Deus te abençoe. Esse é o nosso papel. Agora eu quero fechar o ciclo com o mandato espiritual. Esse não, aqui. Esse é para mim e para você. Esse é para nós, sabe por quê? Nós somos os únicos que conhecemos a verdadeira identidade do verdadeiro Deus. Você ouviu? Nós somos os únicos que conhecemos a verdadeira identidade do verdadeiro Deus. Privilégio por graça e misericórdia. Foi por isso que Ele te escolheu, te elegeu, graça e misericórdia. E é para nós que temos um chamado mais ainda espiritual, mais especial. Ele nos confiou sua missão e agora aguarda a minha e a sua ação missional para alcançar as nações. O que eu chamo de mentalidade missional? É de que todos nós, sem exceção, somos missionários enviados. Porque assim como o Pai enviou o filho dele, o menino dele para a terra, esse menino dele, o filho dele, enviou eu e você. Então nós temos um compromisso de entender isso. O trabalho missionário não cabe só ao pastor Gustavo, ao pastor Marcos, ao pastor Val, ao pastor Alberto, ao pastor Marco Antônio, a mim. Não, o trabalho missionário é seu, meu bem. Era muito fácil antigamente, ou nas outras épocas, de que a gente enviava dinheiro para as missões e tinha a consciência tranquila. Aqui, para com isso, em nome de Jesus. Você envia dinheiro sim para missões, e essa igreja faz isso espetacularmente, parabéns. Mas eu quero que você ponha a mão na massa. Entenda, onde você está, hein? O que você está trabalhando? Qual que é a sua segunda vocação? Ali é o seu campo missionário, irmão. E Deus tem um cuidado muito especial, que de vez em quando Ele fala assim, tac, muda o canal. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu perdi o emprego. A gente espera mesmo. Aí eu falo assim, calma, é porque Deus está mudando o canal. Pá, onde é que Ele vai me pôr? Pastor Walter, a hora que eu cheguei aqui, eu já colei os cascos, bati continência para ele.
pastor Marco Antônio, nós servimos o Exército Brasileiro. E quando lá nós ouvimos uma frase muito comum e que muitos de vocês sabem. Lá no Exército eles davam uma missão, e aí depois que terminava de dar a missão está clara, ele falava assim, missão dada, você sabe, é missão cumprida. Deus deu missão para você, onde quer que você esteja, cumpra, fazendo o que Deus... Ontem mesmo eu estava falando lá para os missionários, lá no aniversário da Vila Samaritana, e tinha um sujeito lá que era um engenheiro elétrico. Eu falei assim, você é engenheiro elétrico porque Deus quis você ser engenheiro elétrico, é porque Ele precisa de um engenheiro elétrico atrapalhando na sua empresa que você está, você entendeu? Não foi você que escolheu ser engenheiro, ou médico, dentista, advogado, não. Deus tinha um plano maior para você, você achou que escolheu, e que bom que você seja feliz lá fazendo o que você está fazendo, mas você precisa pensar que Deus fez isso porque Ele quer você ali, porque você é missionário dEle ali. Pastor, eu não tenho preparação teológica para isso, não interessa a preparação teológica, tudo aquilo que você precisa, todas as armas e todo o arsenal divino para você cumprir a sua missão já está nas suas mãos do jeito que você está hoje. Amanhã é outro dia, gente. Amanhã Ele te prepara de outra forma. Não, pode parar, respira fundo, trinca os dentes, firma o corpo. Garra firme nesse trem aí, onde Deus te pôs. Essa é a mentalidade missional. Todos nós cumprindo. E Deus falou que a gente tinha que evangelizar o mundo. Como que nós vamos evangelizar o mundo? Eu não consigo nem sair. Aqui, a mentalidade missional é que eu não preciso ir para o continente africano, necessariamente. Eu não preciso ir para, hoje, um campo missionário vastíssimo, Europa, viu, pessoal? Europa, campo missionário vastíssimo. Não, eu não preciso necessariamente ir. Se eu tenho um chamado para ir, ele é específico. Porque é a segunda vocação, não a primeira. Aí eu falo com vocês precisam assumir o papel de vocês, onde Deus pôs vocês. E você está preparado hoje para isso? Não se intimide. Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer, se você o pessoal da venda o seu produto com critério, num preço justo. Se você presta serviço, preste o serviço da melhor forma possível, cobrando também um preço justo. Se você é empregado, seja o melhor deles, quando o patrão está e quando o patrão não está. Não sou eu que falo essas coisas, vocês que conhecem as Escrituras sabem que eu estou citando a Bíblia. Você precisa ser missionário fazendo isso. As pessoas vão falar assim, tem alguma coisa errada com a fulana, tem alguma coisa errada com a honestidade do fulano, e eles vão atrás de você, e você vai poder falar assim, cumprindo a missão que Ele te deu, é por causa de Jesus. Deus tem me dado o privilégio de fazer alguns trabalhos de ação humanitária em alguns lugares do mundo, e a gente chega lá sem conhecer o idioma. Eu estava conversando, quando o tsunami do Japão aconteceu, nós saímos com um grupo daqui, fomos lá para o Japão. O que você vai fazer no Japão? Você não fala japonês, você não estava lá. E as pessoas lá, com tradutores, falavam assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês, ocidentais. A gente falava assim, a gente veio aqui compelido pelo amor de Jesus para dizer que Ele te ama também. Eles falavam assim, se foram convertidos ou não, não faz a diferença. Eu fui cumprir a minha segunda vocação e levar uma expectativa para eles de que Jesus, o Filho de Deus, também os ama. Vai fazer isso. Vai falar para os outros que Jesus ama eles. Pegou? Vocês estão acostumando aí com o mineirês? Tem gente que fica assim, o que falou mesmo? Ai. O poder que a gente precisa para cumprir a missão de Deus está comigo, com você. Eu já falei, você não precisa se preocupar, vai, senhor. É para isso que nós somos chamados, é só para isso. Missão dada,
tem que ser missão cumprida. Portanto, a missio Dei é missio nostrum. Não há como escapar dessa missão. Não há como viver de forma diferente. Aí eu faço a pergunta para você. O que você tem feito, de fato, intencionalmente? Presta atenção. O que você tem feito, de fato, de maneira intencional, para que você cumpra essa missão de Deus onde quer que Ele te plantou? Não é para o outro não, sou. É para você. É com você. Lá onde você está trabalhando, perguntei a uma pessoa: o que você faz? Sou aposentada. Onde você vai? O que você vai fazer para cumprir a missão de Deus enquanto você está aposentado? Olha para dois aqui pertinho de mim, que vieram me honrar com a presença aqui. Meu irmão Wagner e a Deise. Aqui, pessoal, o que você tem feito? Eu sou aposentado, sou dono de casa. Como que você tem feito a missão de Deus lavando louça? É assim, porque todos nós temos um papel, precisamos cumprir. E eu fico pensando assim, se você ainda pensa, aqui, ó para mim, se você ainda pensa que o seu chamado é nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ganhar dinheiro, divertir, gerar filhos, envelhecer e morrer, você não entendeu nada, Você não entendeu nada, Que vida é essa? Se você não pode ou não pôde influenciar pessoas com o evangelho que foi o que te alcançou, você não entendeu nada do seu chamado, nem da missão de Deus. A vida que nós somos chamados, nós todos chamados, é nada mais, nada menos do que cumprir a missão dele. Não tem, ninguém mais tem missão a não ser a dele. E nós, enquanto eleitos, filhos da aliança, precisamos assumir o nosso papel de protagonista, ou o nosso papel de protagonistas nesse desafio diário, de sermos leais e fiéis a Ele. E nós servimos aquele que nos arregimentou e pagou por nossas vidas. Pare de se enganar, faça isso com gratidão. Eu quero encerrar. Se Deus envia Jesus, porque Ele amou o mundo, se Jesus da mesma forma nos envia ao mundo, porque Ele amou o mundo, nós precisamos ir ao mundo, por amor, e dizer que há sim salvação para todas as pessoas. E essa salvação é dada de graça por Jesus Cristo que nos amou. Só isso. É isso. Missio Dei, missio nostrum. Vão nessa? Que você sai daqui hoje preparado, trincando os dentes, firmando o corpo, cumprindo o seu chamado e a missão de Deus para a humanidade. Vamos orar? Ó Deus, que o Senhor nos conceda entendimento para fazer das nossas vidas um exercício da sua missão. Essa missão que o Senhor nos confiou para a humanidade perdida. E como seus fiéis guerrilheiros cheios de arma e poder, nós possamos sair por aí proclamando que chegou o grande dia de salvação para todos os que creem. Por isso, Deus, eu peço pelos meus irmãos e irmãs aqui da IPN, aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor nos faça servos fiéis desse chamado lindo e maravilhoso de evangelizar os povos. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe. Meus amados irmãos, nós vamos orar e vamos permanecer só mais um cadinho, tá bom? Eu fiquei ali aprendendo, o pastor Marco Antônio me mandou uma mensagem, depois ele puxa a orelha porque eu estou entregando ele publicamente, ele deve estar rindo agora, ele falou: imaginar que eu já falei mineirês. Foi bom demais, não foi, gente? Uai, sou demais da conta. Gente, vamos orar? Nossas famílias de oração.